Até aqui, você já aprendeu duas coisas fundamentais do método 100K. Primeiro, você precisa construir um perfil que o Instagram consiga entender. Depois, você precisa deixar claro para o Instagram sobre o que você fala e para quem você produz conteúdo. Mas existe um problema. De nada adianta o Instagram encontrar o seu conteúdo se as pessoas não pararem para assistir. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar nesta aula, porque existe uma disputa acontecendo toda vez que você publica um reel. Você está disputando a atenção de uma pessoa que está rolando o feed. E naquele momento, você tem uma fração de segundo para responder a uma pergunta. Por que eu deveria parar aqui? Se você não conseguir responder essa pergunta rapidamente, a pessoa simplesmente continua rolando. E talvez o seu conteúdo seja excelente. Talvez você tenha uma informação incrível. Talvez você tenha uma solução que poderia transformar o negócio daquela pessoa. Mas ela nunca vai descobrir, porque ela passou para o próximo vídeo. Foi pensando justamente nisso que eu criei o método parar. Uma estrutura simples para você pensar em cada conteúdo antes de publicar. P de parar o dedo, A de atrair curiosidade, R de reter atenção, A de ativar emoção e R de responder com uma ação. 5 etapas, uma lógica, um objetivo. Fazer a pessoa parar, continuar, sentir e agir. E tem uma coisa muito importante. O método parar não é sobre criar vídeos mirabolantes, fazer dancinhas ou tentar chocar as pessoas. É sobre entender como a atenção funciona e construir o conteúdo de uma forma intencional. Porque conteúdo bom não é apenas aquele que entrega valor, é aquele que consegue fazer a pessoa ficar tempo suficiente para receber esse valor. Então, nesta aula, eu quero que você esqueça por alguns minutos a preocupação em deixar o vídeo perfeito. Não pense primeiro em edição, não pense primeiro em câmera, pense em uma coisa: como fazer alguém parar de rolar o feed e prestar atenção no que eu tenho para dizer. É isso que você vai aprender agora. Esse é o método parar. Pare o dedo, prenda a atenção e gere ação. E para entender por que esse método é tão importante, eu quero que você perceba quem é o seu verdadeiro concorrente. Agora, eu quero que você pense em uma coisa que parece simples, mas muda completamente a forma como você cria conteúdo. Quem é o seu concorrente no Instagram? Talvez você tenha pensado em outro criador do seu nicho. Talvez alguém que produz conteúdos parecidos com os seus. Alguém que fala com o mesmo público. Mas, na prática, esse não é o seu primeiro concorrente. O seu primeiro concorrente é o dedo do usuário. Pense no comportamento de uma pessoa quando ela abre o Instagram. Ela está rolando, scroll, outro conteúdo, scroll, outro vídeo, scroll. E, de repente, aparece o seu conteúdo. Nesse momento, você está tentando interromper um comportamento que já está acontecendo. E é por isso que existe uma diferença enorme entre ter um bom conteúdo e ter um conteúdo que consegue capturar a atenção. Você pode ter uma dica fantástica, pode ter uma experiência de anos, pode ter uma solução que realmente funciona, mas se a pessoa olha para o seu vídeo e não encontra um motivo para parar, ela simplesmente continua rolando. E aqui está um dos maiores erros que eu vejo na criação de conteúdo. A pessoa começa o vídeo entregando valor antes de conquistar a atenção. Ela começa dizendo: hoje eu quero falar sobre, nesse vídeo eu vou ensinar. Olá pessoal, tudo bem? E só depois de vários segundos chega ao ponto principal. O problema é que muitas vezes o público já foi embora antes de você chegar lá. Por isso, guarde esta frase. Você precisa conquistar atenção
antes de entregar valor. Isso não significa enrolar, não significa criar clickbait. E muito menos significa enganar quem está assistindo. Significa simplesmente começar pelo motivo que faz aquela pessoa pensar: espera, deixa eu ver isso. E é exatamente esta primeira etapa que vamos trabalhar agora. Como fazer alguém parar o dedo. E para fazer isso de forma consistente, eu criei uma estrutura com 5 etapas. Agora eu quero mostrar o mapa completo para você. Esse é o mapa da nossa aula de hoje. O método parar foi criado para transformar a criação de conteúdo em um processo mais intencional. Porque quando você publica simplesmente pensando, vou fazer um vídeo hoje, você está dependendo muito da sorte. Talvez o conteúdo funcione, talvez não funcione, talvez alguém pare, talvez todo mundo passe direto. O que nós vamos fazer é diferente. Antes de gravar, você vai pensar qual é o papel desse conteúdo, o que precisa acontecer nos primeiros segundos, o que vai fazer a pessoa continuar, o que vai fazer ela sentir alguma coisa e, finalmente, o que eu quero que ela faça depois. É isso que está representado aqui. A primeira etapa é o P, parar o dedo. Antes de qualquer coisa, você precisa interromper a rolagem. Depois vem o A, atrair curiosidade. A pessoa parou, agora você precisa criar uma pergunta na cabeça dela. Em seguida, temos o R, reter atenção. Não adianta conquistar os primeiros segundos se a pessoa abandona o vídeo logo depois. Você precisa dar motivos para ela continuar. Depois vem o segundo A, ativar emoção, porque conteúdo que informa pode ser útil, mas conteúdo que também gera identificação, surpresa, esperança, humor ou reflexão tende a se tornar muito mais memorável. E finalmente temos o segundo R, responder com uma ação. O que você quer que aconteça depois que a pessoa consumir o conteúdo? Que ela siga, comente, salve, compartilhe, entre no direct, clique em algum lugar? Você precisa saber qual é o próximo passo. Então, perceba a lógica. Parar, atrair, reter, ativar, responder. Não é simplesmente uma sequência de palavras bonitas. É uma sequência de decisões que você pode tomar antes de publicar qualquer conteúdo. E existe uma frase aqui embaixo que eu quero que você guarde. Conteúdo intencional é melhor do que conteúdo aleatório. Isso não significa que todo conteúdo planejado vai viralizar. E também não significa que um conteúdo espontâneo nunca vai funcionar. Significa que você não deve depender do acaso para construir sua presença no Instagram. Quanto mais você entende o que está tentando provocar em cada etapa, mais capacidade você desenvolve de analisar seus próprios conteúdos e melhorar. E agora nós vamos entrar na primeira etapa do método, P, parar o dedo. Porque antes de ensinar, você precisa fazer a pessoa parar para ouvir. Então, vamos começar pelo primeiro desafio, o que realmente faz alguém interromper o scroll. Vamos começar pela primeira letra do método parar, P de parar o dedo. E eu quero que você perceba uma coisa. Antes de ensinar, você precisa fazer a pessoa parar. Parece óbvio, mas esse é um dos pontos que são mais ignorados na criação de conteúdo. Muitos criadores pensam primeiro: o que eu vou ensinar? Qual informação eu vou entregar? Qual legenda eu vou colocar? Mas existe uma pergunta que precisa vir antes de todas essas. Por que alguém pararia de rolar o feed para assistir ao meu conteúdo? Porque o seu conteúdo não parece uma sala vazia. Ele parece no meio de dezenas, centenas de outros conteúdos. E a pessoa está passando por ele rapidamente. Então, nos primeiros instantes, você precisa apresentar um motivo legítimo para interromper aquela rolagem. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é uma pergunta inesperada.
Por exemplo, você está afastando seus clientes sem perceber? A pessoa pode pensar, será que eu estou fazendo isso? E ela para descobrir. Outra possibilidade é uma afirmação contra-intuitiva. Por exemplo, pare de tentar postar todos os dias. Isso contradiz aquilo que muita gente acredita e justamente por isso gera atenção. Outra técnica é utilizar um número. 3 erros que fazem sua loja perder vendas. 5 coisas que eu faria se começasse meu Instagram hoje. Números ajudam a tornar a promessa mais concreta. Também podemos utilizar movimento, entrar rapidamente no enquadramento, mudar o cenário, mostrar alguma coisa acontecendo, abrir uma caixa, pegar um objeto, fazer uma demonstração. O movimento, naturalmente, chama atenção em um ambiente visual. Outra possibilidade é utilizar um objeto inesperado. Imagine que eu apareça aqui segurando um tijolo e pergunte: o que um tijolo tem a ver com vendas? Você provavelmente vai querer descobrir. E existe ainda o recurso mais simples de todos: texto forte na tela. Uma frase como: não faça isso, você está cometendo esse erro, isso está fazendo você perder clientes. Mas existe uma diferença muito importante entre capturar atenção e simplesmente tentar chocar. O objetivo não é fazer qualquer coisa para obrigar alguém a parar. O objetivo é interromper a rolagem com uma promessa verdadeira. Se você promete uma coisa e entrega outra, talvez consiga o clique, mas perde a confiança. E no método 100K, nós não estamos criando apenas visualizações, estamos construindo atenção qualificada. Queremos que a pessoa certa pare, que ela pense: isso é para mim, e continue assistindo. Então, antes de gravar seu próximo Reel, não comece pelo conteúdo, comece pelo primeiro segundo. Pergunte: o que fará meu público parar? Pode ser uma pergunta, uma afirmação, um número, um movimento, um objeto ou uma frase forte. Mas precisa existir um motivo, porque existe uma regra que eu quero que você leve desta etapa. Antes de ensinar, faça a pessoa parar. Só que existe um problema. Parar o dedo é apenas o começo. Depois que você conseguiu a atenção, você precisa dar a uma pessoa um motivo para continuar. Agora que você conseguiu fazer a pessoa parar, chegamos à segunda etapa do método parar, a de atrair curiosidade. E aqui existe uma diferença importante. Parar o dedo não significa que você ganhou a atenção daquela pessoa. Você apenas ganhou uma oportunidade. Agora precisa dar um motivo para ela continuar. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a curiosidade. Pense no que acontece quando alguém começa a contar uma história e diz: você não vai acreditar no que aconteceu depois. Automaticamente você quer saber o que aconteceu. Existe uma informação faltando e o seu cérebro quer completar essa informação. É exatamente essa lógica que podemos utilizar nos conteúdos. Eu gosto de pensar nisso como uma lacuna. Você apresenta uma informação, mas deixa uma parte importante em aberto. Essa lacuna gera uma pergunta. A pergunta gera curiosidade. E a curiosidade cria o desejo de descobrir. Veja este primeiro exemplo. Existe um erro que quase todo empreendedor comete. Perceba que eu não contei qual é o erro. Eu criei uma pergunta. Será que eu cometo esse erro? A pessoa precisa continuar assistindo para descobrir. Outro exemplo. O maior erro não é esse. Essa frase é interessante porque eu estou dizendo que aquilo que você provavelmente imaginava estar errado não é o verdadeiro problema. E imediatamente surge uma nova pergunta. Então, qual é o verdadeiro erro? Mais um. Foi isso que mudou minhas vendas. Novamente, eu não entreguei a resposta. Eu apenas criei uma promessa. E agora a pessoa quer saber.
O que foi isso? Perceba que não estamos falando de esconder informação para enrolar. Existe uma diferença enorme entre criar curiosidade e fazer suspense vazio. Se eu crio uma pergunta e passo 30 segundos falando sem responder, a pessoa vai perceber que está sendo enrolada e provavelmente vai embora. A curiosidade precisa estar conectada a uma entrega real. Você abre a lacuna, mantém a pessoa interessada e depois fecha essa lacuna entregando aquilo que prometeu. É isso que torna a estrutura poderosa. Você não entrega tudo nos primeiros segundos, mas também não esconde a resposta para sempre. Você conduz a pessoa até ela. Então, antes de gravar o seu próximo Reel, experimente fazer uma pergunta. O que eu posso deixar em aberto no início para a pessoa querer descobrir o restante? Talvez seja um erro, talvez seja uma estratégia, talvez seja um resultado, talvez seja uma descoberta, talvez seja uma história. O importante é criar uma lacuna verdadeira, porque quando você consegue fazer alguém pensar, eu quero saber o que acontece depois, você acabou de dar um dos motivos mais fortes para ela continuar assistindo. Mas atenção, curiosidade sozinha também não resolve. A pessoa pode ficar curiosa por alguns segundos e mesmo assim abandonar o vídeo. Agora precisamos trabalhar a terceira etapa, reter atenção. Chegamos à terceira etapa do método parar. R de reter atenção. E aqui está um dos maiores desafios da criação de conteúdo. A pessoa parou, a pessoa ficou curiosa. Agora você precisa fazer com que ela continue, porque existe uma diferença enorme entre fazer alguém assistir os primeiros 3 segundos e fazer essa pessoa chegar até o final. E é exatamente aqui que entra a retenção. Pense no seu conteúdo como uma sequência de pequenos motivos para continuar assistindo. Primeiro vem o gancho, é aquilo que faz a pessoa parar. Depois vem a curiosidade. Você cria uma pergunta que a pessoa quer responder. Em seguida, você entrega uma nova informação, mas essa informação pode abrir uma nova pergunta. E então surge uma nova curiosidade, até chegar à conclusão. Perceba que você não precisa colocar uma única grande promessa no começo e esperar que ela carregue o vídeo inteiro. Você pode construir pequenas razões para a pessoa continuar. É quase como dizer, fica comigo porque agora vem a próxima parte. E como fazemos isso na prática? Uma das possibilidades é a mudança de câmera. Você pode alternar enquadramentos, aproximar, afastar ou mudar o ângulo. Não porque precisamos de efeitos o tempo inteiro, mas porque uma mudança visual pode renovar a atenção. Outra possibilidade é trabalhar o ritmo, cortes mais rápidos quando a informação pede velocidade, uma pausa quando você quer dar peso a uma frase, uma mudança de ritmo quando chega uma informação importante. Também podemos utilizar histórias. Em vez de simplesmente dizer, você precisa melhorar seu atendimento, você pode contar. Um cliente entrou na minha loja e aconteceu uma coisa que me fez mudar completamente a forma de atender. Agora existe uma história. A pessoa quer saber o que aconteceu. Outra ferramenta extremamente simples são as listas. Vou mostrar 3 erros. A pessoa já sabe que existem 3 pontos e naturalmente quer chegar ao terceiro. Você também pode utilizar uma contagem regressiva. Número 3, número 2 e o mais importante é o número 1. Isso cria progressão. A pessoa quer descobrir o próximo item. Outra estratégia é a demonstração. Em vez de apenas explicar alguma coisa, mostre. Abra o aplicativo, faça a alteração, mostre o antes e depois. Coloque a estratégia em prática diante da câmera. Quando existe algo acontecendo, existe uma razão para continuar olhando. E temos também a progressão. Mostre que o conteúdo está caminhando para algum lugar. Primeiro isso,
depois aquilo, e finalmente chegamos ao resultado. Mas quero deixar uma coisa muito clara: retenção não significa enrolação. Você não precisa transformar um conteúdo de 20 segundos em um vídeo de 2 minutos apenas para aumentar o tempo de exibição. Isso pode fazer exatamente o contrário. O objetivo é entregar a informação de uma maneira que mantenha o interesse. Se você consegue explicar algo em 20 segundos e entregar o valor em 20 segundos, entregue em 20 segundos. A retenção vem da relevância, da estrutura e do desejo de descobrir o próximo passo. Então, pense no seu próximo reel dessa maneira. Gancho, a pessoa para. Curiosidade, ela quer descobrir. Nova informação, você entrega valor. Nova curiosidade, você cria um novo motivo para continuar. Conclusão, você fecha a promessa. Essa é a lógica. E eu quero que você guarde a frase que está aqui embaixo. Retenção acontece quando existe um motivo para descobrir o próximo passo. Não pense apenas o que eu quero falar. Pense o que fará a pessoa querer ouvir a próxima frase. Essa mudança de pensamento pode transformar completamente a maneira como você estrutura seus vídeos. Mas existe ainda uma coisa que pode fazer um conteúdo ir muito além de simplesmente ser assistido. Ele pode fazer a pessoa sentir. E é aí que entra a quarta etapa do método parar. Agora chegamos à quarta etapa do método parar. Ativar emoção. E aqui existe uma diferença muito importante que eu quero que você entenda. Informação ensina, emoção conecta. Você pode produzir um conteúdo extremamente útil, explicar uma coisa muito boa, entregar uma informação que realmente ajuda alguém. Mas isso não significa necessariamente que aquela pessoa vai lembrar do seu conteúdo, e muito menos que ela vai compartilhar, porque as pessoas não compartilham apenas aquilo que aprenderam. Muitas vezes elas compartilham aquilo que sentiram. Pense em quantas vezes você já enviou um vídeo para alguém dizendo: olha isso, é exatamente o que eu estava pensando. Ou isso aconteceu comigo. Ou simplesmente você precisa ver isso. Perceba que nesses casos existe uma emoção envolvida. E é por isso que dentro do método parar, nós não queremos apenas criar conteúdos úteis. Queremos criar conteúdos que tenham significado para quem está assistindo. Existem várias formas de fazer isso. Surpresa. Você apresenta algo que a pessoa não esperava. Identificação. Você descreve uma situação que faz a pessoa pensar: isso sou eu. Esperança. Você mostra que existe uma possibilidade de mudança, de melhoria, de transformação. Alívio. Você resolve uma dúvida ou mostra que determinado problema tem solução. Humor. Você faz a pessoa sorrir, rir ou enxergar uma situação de uma maneira diferente. Inspiração. Você faz alguém acreditar que também pode chegar a determinado resultado. Urgência. Você mostra que existe um motivo para agir ou prestar atenção naquele momento. E reflexão. Você faz a pessoa parar e pensar sobre alguma coisa que talvez nunca tenha percebido daquela maneira. Agora, uma coisa é muito importante. Ativar emoção não significa manipular o público, não significa criar polêmica artificial, não significa inventar histórias e não significa fazer qualquer coisa para conseguir uma curtida. Significa entender que existe uma pessoa do outro lado da tela, uma pessoa com problemas, sonhos, medos, experiências, desejos e opiniões. E quanto mais você consegue conectar o seu conteúdo com algo que realmente importa para essa pessoa, maior é a chance de o conteúdo deixar de ser apenas uma informação e se transformar em uma experiência. É aqui que acontece a diferença entre conteúdo útil
e conteúdo memorável. O conteúdo útil faz a pessoa pensar: eu aprendi alguma coisa. O conteúdo memorável faz a pessoa pensar: isso me tocou, isso me representa, eu preciso mostrar isso para alguém. E é justamente por isso que essa etapa é tão importante, porque quando você consegue unir informação mais emoção, você aumenta as chances de o conteúdo ser lembrado, comentado e compartilhado. Então, daqui para frente, quando estiver criando um reel, não pergunte apenas o que essa pessoa vai aprender. Pergunte também o que eu quero que ela sinta: surpresa, identificação, esperança, alívio, humor, inspiração, urgência, reflexão. Essa simples pergunta pode mudar completamente a maneira como você constrói seus conteúdos, porque informação pode fazer alguém parar para aprender, mas emoção pode fazer alguém parar para lembrar. E muitas vezes é isso que transforma um conteúdo em algo que as pessoas querem compartilhar. Chegamos agora à última etapa do método parar. R, responder com uma ação. E aqui existe uma mudança de mentalidade que eu quero que você entenda. O vídeo terminou, mas a conversa não. Um erro muito comum é criar um conteúdo, entregar uma informação, chegar ao final e simplesmente terminar o vídeo. A pessoa assistiu, gostou, achou interessante e acabou. Você perdeu a oportunidade de transformar aquela atenção em alguma coisa. Por isso, todo conteúdo precisa ter um próximo passo. E esse próximo passo é a sua CTA, ou chamada para ação. Você pode querer que a pessoa siga o perfil, comente, salve o conteúdo, compartilhe. Entre em contato pelo direct ou acesse algum link. Todas essas ações podem fazer sentido. O problema começa quando você tenta pedir todas ao mesmo tempo. Imagine terminar um reel dizendo: curta, comente, salve, compartilha, siga o perfil, mande para um amigo, entre no meu direct e clique no link da bio. É informação demais. E quando você dá opções demais, pode acabar não deixando claro qual é a próxima ação que realmente importa. Por isso, dentro do método parar, nós trabalhamos com um princípio muito simples: uma ação principal. Se o objetivo daquele conteúdo é gerar comentários, peça um comentário. Por exemplo, comente guia e eu envio o material para você. Se o objetivo é fazer a pessoa guardar aquele conteúdo, salve esse vídeo para consultar depois. Se o objetivo é ampliar o alcance, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se o objetivo é crescimento, siga o perfil para acompanhar os próximos conteúdos. Perceba que existe uma diferença enorme entre simplesmente dizer "me siga" e dar uma razão para a pessoa seguir. A chamada para ação funciona melhor quando existe uma relação clara entre o conteúdo que acabou de ser entregue e aquilo que você está pedindo. Se eu ensinei uma técnica que você pode consultar depois, faz sentido pedir para salvar. Se eu apresentei uma opinião que pode gerar discussão, faz sentido pedir para comentar. Se eu entreguei uma informação que pode ajudar outra pessoa, faz sentido pedir para compartilhar. Se eu ofereci um material complementar, faz sentido direcionar para o direct ou para um link. A CTA precisa ter contexto. Agora, pense em uma coisa: você passou pelos 4 primeiros passos do método parar. Primeiro, você fez a pessoa parar. Depois, criou curiosidade. Em seguida, manteve a retenção. Depois, criou uma conexão através da emoção. E agora, você precisa aproveitar essa atenção. É aqui que a ação entra, porque crescimento não acontece apenas quando alguém assiste. Ele também acontece quando alguém interage, compartilha, salva, segue ou inicia uma conversa. Então, antes de publicar qualquer conteúdo, faça uma pergunta simples: qual é a única ação que eu quero que essa pessoa realize depois de assistir? Escolha uma. Torne essa ação clara.
e peça de maneira natural, porque lembre, uma CTA clara é melhor do que 5 pedidos. Você não precisa terminar todo o reel pedindo tudo. Você precisa saber exatamente qual é o próximo passo daquela pessoa. E quando você aprende a conduzir essa jornada da atenção até a ação, o conteúdo deixa de ser apenas um vídeo. Ele passa a ser uma ferramenta de crescimento. E agora que você conhece as 5 etapas do método parar, chegou a hora de juntar tudo. No próximo slide, vamos visualizar o método completo. E em seguida, eu vou pegar um exemplo real e construir um reel com você, passo a passo. Agora, nós chegamos a um dos momentos mais importantes desta aula. Até aqui, nós estudamos cada etapa do método parar separadamente. Agora, eu quero que você enxergue o método como um sistema completo, porque o grande poder do parar não está em cada etapa isoladamente, está na forma como elas trabalham juntas. Vamos recapitular. P. Parar. Primeiro, você precisa fazer a pessoa interromper a rolagem. Antes de entregar qualquer informação, você precisa conquistar alguns segundos de atenção. Depois vem o A. Atrair. Você cria uma curiosidade, abre uma lacuna, faz a pessoa pensar, o que será que vem agora? Então, chegamos ao R, reter. A pessoa parou, a curiosidade foi criada. Agora, você precisa dar um motivo para ela continuar assistindo. Você entrega uma informação, cria uma nova expectativa, mostra o próximo passo e conduz a pessoa até o final. Depois, A. Ativar. Você conecta o conteúdo com uma emoção, porque não queremos apenas que a pessoa assista, queremos que ela pense, isso faz sentido para mim, eu já passei por isso, eu precisava ouvir isso, ou até preciso mandar isso para alguém. E finalmente, R. Responder. Você conduz a pessoa para uma ação, seguir, comentar, salvar, compartilhar, entrar no direct, clicar em um link. Mas sempre com uma ação principal e clara. Perceba que existe uma verdadeira sequência acontecendo aqui. Atenção, depois curiosidade, depois retenção, depois emoção e, finalmente, ação. É essa jornada que queremos construir. E quero que você perceba uma coisa. Não adianta ter uma excelente informação se ninguém para ouvir. Não adianta parar o dedo se não existe curiosidade para continuar. Não adianta criar curiosidade se o conteúdo não entrega nada depois. Não adianta entregar informação se ela não gera conexão. E não adianta gerar conexão se você não sabe qual o próximo passo quer que a pessoa dê. As 5 etapas precisam conversar entre si. É por isso que eu gosto de pensar no método parar como uma espécie de jornada. Você captura a atenção, conduz a curiosidade, sustenta a reação, cria conexão emocional e direciona para uma ação. Agora, eu quero que você pare de olhar para isso apenas como uma teoria, porque aprender o método é importante, mas saber aplicar é o que realmente vai fazer diferença. Então, a partir de agora, nós vamos pegar um tema real e construir um reel utilizando cada uma dessas 5 etapas. E eu vou fazer isso com você, passo a passo. Vamos começar escolhendo o tema. O nosso exemplo será como vender mais usando stories. Primeiro, vamos descobrir como fazer alguém parar. Depois, como despertar curiosidade. Em seguida, como manter essa pessoa assistindo. Depois, como criar uma conexão emocional. E, finalmente, qual ação vamos pedir? Ou seja, vamos transformar o método parar em um reel de verdade. E é justamente aqui que você começa a perceber que criar conteúdo não precisa ser um processo baseado em inspiração. Pode ser um processo baseado em estrutura. Então, vamos para a prática.
Agora chegou a hora de colocar o método parar em prática. E eu quero fazer isso de uma maneira diferente. Ao invés de simplesmente explicar como criar um Reel, eu vou criar um Reel com você. Assim, você vai conseguir enxergar exatamente como cada um das 5 etapas entra na construção de um conteúdo. O nosso tema será como vender mais usando o Stories. Esse é um tema extremamente interessante para quem empreende, vende produtos ou serviços e utiliza o Instagram para gerar negócios. Agora vamos começar pela primeira etapa. P. Parar o dedo. Eu preciso criar uma frase que faça a pessoa interromper a rolagem. Então, ao invés de começar dizendo hoje eu vou ensinar como vender mais usando Stories, eu vou começar assim. Se você posta Stories todos os dias e quase ninguém responde, perceba o que acontece. Eu estou falando diretamente com uma pessoa que tem um problema. E provavelmente muita gente que está assistindo pensa, isso acontece comigo. Pronto, eu já tenho uma razão para ela parar. Agora vem a segunda etapa, atrair curiosidade. Eu não quero entregar a resposta imediatamente, quero criar uma pergunta na cabeça dela. Então, eu continuo. Provavelmente está cometendo este erro. Perceba que agora eu criei uma lacuna. Que erro? Será que eu estou fazendo isso? Como eu corrijo? A pessoa precisa continuar assistindo para descobrir. Agora entramos no R, reter atenção. Eu preciso encontrar alguma coisa que justifique a permanência. Então, eu posso continuar. Não é a falta de seguidores. E aqui eu estou quebrando uma possível crença. Talvez a pessoa achasse que o problema era ter poucos seguidores, mas eu estou dizendo, não é isso. Agora ela quer saber. Então, qual é o problema? E isso me leva para a quarta etapa, ativar emoção. Eu quero fazer a pessoa se identificar com a situação. Então, eu posso dizer, talvez o problema esteja na forma como você conduz a conversa. Essa frase provoca reflexão, porque talvez a pessoa perceba que está tratando os stories apenas como uma vitrine. Talvez esteja apenas postando produtos, preços e promoções. E isso muda completamente a forma como ela enxerga o próprio conteúdo. Finalmente, chegamos ao último R, responder com uma ação. Eu não quero terminar o vídeo simplesmente dizendo, é isso. Eu quero conduzir a pessoa para o próximo passo. Então, posso dizer, comente stories para receber o roteiro. Perceba, eu não pedi para seguir, não pedi para curtir, não pedi para salvar, não pedi para compartilhar. Escolhi uma ação principal, comentar a palavra stories. E agora temos um Reel completo. Vamos olhar para a estrutura inteira. P. Parar. Se você posta stories todos os dias e quase ninguém responde, atrair. Provavelmente está cometendo este erro. R. Reter. Não é falta de seguidores. Ativar. Talvez o problema esteja na forma como você conduz a conversa. R. Responder. Comente stories para receber o roteiro. E perceba como é simples. Uma ideia, 5 etapas. Um conteúdo com intenção. Agora é a sua vez, porque eu não quero que você termine esta aula pensando, legal, aprendi o método parar. E amanhã volte a criar conteúdo exatamente da mesma maneira. O objetivo desta aula é fazer você aplicar o método. Por isso, o seu desafio desta semana é muito simples. Criar 5 Reels. Não precisa criar 5 vídeos perfeitos. Não precisa passar horas editando. Não precisa tentar fazer os 5 viralizarem. O objetivo é criar 5 conteúdos aplicando conscientemente as 5 etapas do método parar. E existe uma regra importante. Não publique nenhum desses 5 Reels antes de responder as 5 perguntas. Vamos começar pela primeira. P. O que fará a pessoa parar?
Qual é o seu gancho? O que vai interromper o movimento do dedo? É uma pergunta, uma afirmação inesperada, um número, uma demonstração, um movimento, um texto forte? Você precisa saber isso antes de começar a gravar. Segunda pergunta, qual curiosidade será criada? Depois que a pessoa parar, por que ela vai querer continuar? Qual pergunta você vai colocar na cabeça dela? O que ela vai querer descobrir? Terceira, como vou manter a atenção? Aqui você precisa pensar na estrutura do vídeo. Vai contar uma história, fazer uma demonstração, fazer uma lista, usar uma sequência, criar uma progressão, mudar o enquadramento? O que vai fazer a pessoa pensar? Vou continuar assistindo. Quarta pergunta, que emoção quero despertar? Quero gerar identificação, surpresa, esperança, humor, reflexão, alívio? Não basta perguntar apenas o que eu quero ensinar. Pergunte também o que eu quero que essa pessoa sinta. E, finalmente, qual ação quero provocar? O que você quer que aconteça depois que a pessoa terminar o vídeo? Ela deve comentar, salvar, compartilhar, seguir, entrar no direct, clicar em um link? Escolha uma ação principal e deixe isso claro. Perceba que antes mesmo de apertar o botão de gravar, você já sabe o caminho que aquele conteúdo vai percorrer. Você sabe como vai chamar atenção, sabe como vai criar curiosidade, sabe como vai manter o interesse, sabe qual emoção quer despertar e sabe qual ação quer provocar. Isso muda completamente a sua produção, porque você deixa de pensar o que eu vou postar hoje e começa a pensar qual conteúdo vou construir hoje e qual resultado quero provocar. Essa é uma diferença enorme. Eu quero fazer uma recomendação. Não tente fazer os 5 Reels perfeitos, faça os 5 Reels conscientemente. O primeiro pode não ficar bom, o segundo pode ficar melhor. No terceiro, você já vai perceber algumas coisas. No quarto, sua estrutura começa a ficar mais natural. E no quinto, provavelmente, você já estará pensando diferente antes mesmo de apertar o botão de gravar. É assim que um método deixa de ser teoria e começa a virar habilidade. Então, durante essa semana, crie os seus 5 Reels. E antes de publicar cada um, pegue essas 5 perguntas e responda. P, parar. A, atrair. R, reter. A, ativar. R, responder. E guarde essa frase. Não publique antes de responder as 5 perguntas. Porque quando você sabe exatamente o que quer provocar, seu conteúdo deixa de ser aleatório. Ele passa a ter intenção. E é isso que eu quero que você comece a construir a partir de agora. Conteúdo com intenção. 5 Reels, 5 aplicações do método parar. E depois nós vamos analisar o que aconteceu. Antes de encerrarmos esta aula, eu quero que você faça uma última coisa. Pegue o método parar e transforme ele em um checklist, porque aprender uma metodologia é importante, mas o verdadeiro resultado aparece quando você começa a utilizá-lo antes de publicar cada conteúdo. Então, sempre que você criar um Reel, faça essas 5 perguntas. Primeira, meu início interrompe o scroll? Se a pessoa estiver passando rapidamente pelo feed, existe alguma coisa nos primeiros segundos que faça ela parar? Segunda, eu criei uma curiosidade real? Existe alguma pergunta na cabeça da pessoa que faça ela querer descobrir a resposta? Terceira, existe um motivo para continuar assistindo? Depois que eu consegui a atenção inicial, eu estou entregando novas informações, criando progressão e mantendo o interesse? Quarta, o conteúdo desperta alguma emoção? A pessoa se identifica, se surpreende, se inspira, sente alívio, reflete,
Encontra alguma coisa que tenha significado para ela? E finalmente, quinta, eu tenho uma CTA principal. Depois que a pessoa termina o conteúdo, eu deixei claro qual é o próximo passo: seguir, comentar, salvar, compartilhar, entrar no direct. Escolha uma ação principal. Não tente pedir tudo ao mesmo tempo. Agora eu quero que você faça um compromisso. Não publique seu próximo Reel sem passar por esse checklist. Porque daqui para frente você não deve mais criar conteúdo simplesmente pensando: o que eu posso postar hoje? Você deve começar a pensar: como eu posso construir esse conteúdo para conquistar atenção, manter interesse, gerar significado e provocar uma ação. Essa é a diferença entre simplesmente publicar e produzir conteúdo com intenção. E agora que você aprendeu a estruturar um conteúdo para capturar a atenção, existe uma próxima pergunta: como produzir tudo isso de forma rápida e consistente? Porque eu não quero que você termine este curso sabendo criar um conteúdo excelente, mas levando 3 horas para produzir cada reel. Você precisa de velocidade, precisa de simplicidade e precisa conseguir manter uma rotina de produção. É exatamente isso que vamos trabalhar na próxima aula. CRA, Conteúdo de Resolução Ágil. Na próxima aula, eu vou mostrar como transformar dúvidas, problemas e necessidades do seu público em conteúdos úteis e rápidos de produzir, sem depender de grandes produções, sem precisar passar horas editando e sem esperar pela inspiração. A ideia é que você consiga olhar para uma dúvida do seu público e pensar: isso pode virar conteúdo. E em pouco tempo transformar essa ideia em uma publicação. Então, antes de avançar para a próxima aula, faça o exercício. Pegue uma ideia de reel que você pretende publicar e passe pelas 5 perguntas do checklist Parar.